Olá, nós iniciaremos hoje a palestra com a professora Juliana Vides, que faz parte do nosso Congresso Internacional de Tecnologias na Educação. A professora Juliana foi convidada a falar sobre o tema de otopatias em cães e gatos. Com vocês, professora Juliana, por favor, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Quero começar nossa conversa aqui agradecendo ao convite, desse local que eu tenho tanto carinho. Agradecer em especial ao professor Rafael pela lembrança do meu nome, pela confiança, e agradecer a você que está aí assistindo, esse tema que a gente colocou aqui para vocês hoje de otopatias em cães e gatos. Eu vou colocar aqui os slides para que vocês possam acompanhar. Então, vamos lá, aqui abrindo. Pessoal, então a gente vai falar sobre otopatias em cães e gatos, E aí vocês podem se questionar, Ju, a gente está aqui num congresso de inovações e você vem com um tema de otites, O que a gente percebe na rotina, pessoal, nesses 15 anos aí atendendo clínica médica, é que a gente tem uma busca insana, nós que somos clínicos, em buscar atualidades em tratamento, E quando a gente fala de otite, por exemplo, a gente tem muitas opções no mercado, que são ótimas, enfim, mas que também traz alguns preconceitos errados para a gente, Então, a intenção da gente abordar esse tema é justamente desmistificar o fato da otite ser uma simples otite, Eu quero que vocês saiam dessa conversa que nós estamos aqui para que vocês entendam que a otite é, sim, algo bem complexo, é algo que a gente tem que trabalhar, e não simplesmente olhar uma orelha e passar qualquer remédio. E que, para que a gente faça uso das melhores medicações, inclusive as medicações mais atuais, tudo começa do básico, quando a gente aprende, de fato, a diagnosticar aquele processo. Como qualquer palestra, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês uma parte anatômica, até para que a gente entenda qual segmento que a gente vai abordar nessa aula, Então, vejam que aqui a gente tem uma distribuição anatômica da orelha do cão, do gato é similar, tá? Então, nós temos aqui essa região externa, mostrando o pavilhão auricular, e nós temos os segmentos internos. Então, reparem que aqui a gente tem um canal, que a gente vai chamar isso de canal vertical, que faz um ângulo aqui, ó, com o canal horizontal até a membrana timpânica. Pessoal, todo esse segmento aqui, ó, a gente vai chamar isso de orelha externa, Aí nós temos aqui a orelha média e a orelha interna. O nosso foco que a gente vai abordar é a otite externa, porque de fato é a que a gente atende de uma forma mais massiva na nossa rotina, Mas vejam como é importante a particularidade dessa região anatômica, Quando a gente olha aqui, ó, a orelhinha do nosso cachorro ou do nosso gato, a gente está vendo basicamente a face interna do pavilhão, Essa parte interna, essa estrutura que de fato a gente tem que saber quais são as alterações presentes nesses ramos, nós não conseguimos ver numa simples olhadinha, E é isso que a inovação traz para a gente quando a gente fala de otite. Ter recursos de diagnóstico que vão visualizar exatamente o que acontece dentro do canal auditivo, tá bom? Esse aqui é uma imagem que eu achei bem interessante do Instagram, Eu acho que chama Bicho Medvet, enfim, mas é uma imagem ilustrativa que eu achei bem bonitinha, coloquei aqui para vocês, até que ficou uma coisa até mais fácil da gente visualizar o pavilhão, o canal vertical e o canal horizontal até a membrana, tudo bem? Bom, então vamos pensar na condição básica do nosso dia a dia. Imagina vocês que estão lá estagiando, vendo a consulta e chega um paciente com sinais que nos direcionam por uma inflamação, uma infecção de ouvido, de orelha. Ou mesmo naquele paciente clássico, gente, que está num banho-tosa, Que é o que a gente vê na rotina. O cachorrinho vai lá para o banho-tosa e o pessoal do banho-tosa mesmo percebe que há uma secreção aumentada, percebe sinais condizentes aí com o processo inflamatório na otite e encaminha esse paciente, como quase sempre vocês verão, que é a forma errada, que é a que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Então, quando a gente tem um paciente com esses sinais, por exemplo, otorreia, que é o aumento da secreção auricular, O meneio cefálico, que é aquele movimento de chacoalhar a cabeça. Otalgia, aquele paciente, quando você vai manipular a orelha, ele tem uma sensibilidade dolorosa, por vezes vocaliza por dor, O prurido, que é o fato do paciente patear aquela região. O head tilt, a cabecinha inclinada, mostrando um desconforto na região.
Muitas vezes a queixa do tutor, do cliente, né, do proprietário, relacionado com aquele odor fétido na orelha, e também a desacusia com o processo que vai se tornando mais crônico do paciente que tem alguma dificuldade para ouvir, né? Quando a gente está à frente, e aqui eu quero trazer para vocês o que infelizmente é a realidade, né? Quando vocês vão de fato para o mercado de trabalho. Um paciente com essas alterações, esse mesmo paciente, o que a grande parte da população veterinária faz é prescrever algum remédio aí que a gente tem comercial. Aqui são alguns exemplos do que a gente tem no mercado. E vejam que, de fato, a gente tem produtos muito bons, né? E esses produtos quase sempre englobam aí um antibiótico, um antifúngico, por vezes um analgésico. A gente tem aí opções muito bacanas no mercado, mas que são usadas de uma forma exponencial, né? Então, eu vejo esses sinais acometendo e a gente remete. Ah, beleza, tem uma infecção de ouvido, então eu vou lá e passo o remédio X, porque é o remédio que eu decorei o nome e vou prescrever aquilo para o paciente, né? E a gente entende, e a gente tem que entender, pessoal, que a otite, ela deve ser tratada como qualquer outro problema de pele, né? Quando a gente tem um paciente, vocês vão acompanhar um atendimento de um paciente que se coça, que tem prurido no corpo, existe todo um túnel, que eu chamo, né? Todo um caminho a ser traçado para que se defina o diagnóstico daquilo. Não é diferente nas otopatias, entende? Quando a gente atende um paciente com aqueles sinais clássicos que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, a gente também tem que entender que pode haver um processo infeccioso ali, mas que por trás daquilo também podem existir outras condições que a gente tem que tratar a causa, senão também não vai resolver. Bom, então o grande lance é, antes da gente usar qualquer medicação maravilhosa que tenha no mercado, entender o que é essa medicação, a gente tem que, de fato, aprender a diagnosticar o processo nos nossos pacientes. Então, aqui, é óbvio, eu vou mostrar uma sequência de fotos para vocês que eu retirei da internet. Então, a gente não sabe o contexto, né? É uma coisa estática que eu tirei ali, enfim, mas é para mostrar que a realidade também é feita como essas fotos, né? Eu não sei qual foi a sequência de exame que cada um desses examinadores realizaram nos pacientes, mas eu quero chamar a atenção nessas fotos, né? De como a gente vê na rotina isso acontecer. Então, imaginem vocês avaliando uma orelha, né? Não é incomum esse tipo de avaliação. Então, o veterinário vai lá, muito atencioso, até nos dá a sensação aqui que está realizando uma palpação da região, né? Mas faz essa visualização que sim, é importante, a inspeção. Quem já teve semiologia, quem vai ter semiologia, vocês sabem e verão, né, que existe uma sequência para a gente examinar uma orelha e a inspeção, que é esse contato visual, ela é importantíssima e sim, também deve ser feita na orelha, mas o que a gente percebe na rotina é que é isso. É isso que é feito nos pacientes. Então, eu vou lá, olha, a orelha tá vermelhinha, tá inchada, tá com secreção, o paciente tem dor, ele tem otite, ponto. Né? E acaba essa coisa simples num processo que pode e, por vezes, é muito complexo. Então, não deve ser feita de uma forma exclusiva dessa forma, né? Assim como, por exemplo, eu emitir algum feixe de luz, né, mais intenso, que chame a atenção para aquela região, que algumas vezes, gente, esse tipo de visualização até impressiona o seu cliente, até impressiona o proprietário, o que é legal, a gente também quer impressioná-los, né, na nossa consulta, mas para o nosso paciente, para a nossa conduta clínica, não vai nos ajudar a ter uma fonte de luz olhando o paciente dessa forma, né? Da mesma forma que essa foto. Então, ter uma lupa, a gente vai utilizar a lupa em algumas situações da dermatologia. Mas, gente, não se resume olhar uma orelha utilizando uma lupa. Mais uma vez, pode até impressionar o seu cliente, mas não é a forma correta de se fazer uma avaliação, né? Assim como quando a gente tem o aparelho de otoscopia, e isso a gente também vê muito na rotina, isso aqui chama otoscópio, né? É um aparelhinho para que a gente enxergue por dentro, de fato, do canal, mas visualizando numa distância como essa, porque de fato é um exame que incomoda, é um exame trabalhoso a ser realizado, muitas vezes a gente nem consegue realizar na primeira consulta, a gente vai falar sobre isso, mas não é, esse tipo de visualização não vai agregar nenhum valor ao seu diagnóstico, tá? Então, o grande lance é a gente entender que vai muito além de uma simples otite, entende? Vai muito além de caracterizar que há uma infecção e eu tenho que passar o remedinho X. O que eu tenho que caracterizar é se há de fato uma infecção para eu prescrever um remedinho X e o que ocasionou essa infecção.
Se não, o que a gente observa nos nossos pacientes, que é o que a gente atende na rotina? As otites crônicas, né? Aquele paciente que alguns meses vem com quadros de recidiva, então melhora, trata, melhora, piora, né? Ou começa um tratamento e nem tem uma resolução total do quadro, melhora, mas não fica uma orelha 100% boa, entende? E isso vem, de fato, da gente não buscar o diagnóstico correto desse paciente, né? Então, vamos pensar aqui na nossa maior casuística, que é a otite externa, né? Que, mais uma vez, eu trago aqui o desenho para vocês relembrem que a gente está falando do quê? Canal vertical, canal horizontal, até a membrana timpânica, tá bom? Não é a nossa intenção ficar falando de classificação de otite, a gente quer, de fato, que essa conversa traga informações para vocês no sentido de que não é uma simples otite, que a gente tem recursos de diagnósticos envolvendo, sim, tecnologia para diagnosticar uma otite, mas eu quero só passar para vocês essas informações para que vocês comecem a entender que as otites também têm uma classificação. Quando a gente fala de otite externa, pessoal, a gente tem 4 tipos importantes, né? A otite ceruminosa, a otite eczematosa, a purulenta e a estenosante. Ju, por que eu tenho que saber isso, né? É muito interessante a gente conseguir definir o tipo de otite, pessoal, porque quando a gente define o tipo da otite, isso nos abre possibilidades de diagnósticos primários. Então, por exemplo, quando eu tenho uma orelha assim como esse paciente, o que chama a atenção nessa orelha? Ó, percebam que a gente tem um acentuamento de sulcos, a gente consegue ver aqui bem definidinho, né, essas regiõezinhas de caminho aqui da pele que a gente não visualiza de uma forma tão fácil, né? Com bastante cerúmen aderido a essa face interna do pavilhão, né? Bastante cerúmen. Isso daqui, que é um processo de aumento de cerúmen, a gente vai chamar de otite ceruminosa. Quando eu atendo um paciente com otite ceruminosa, isso me chama a atenção de possíveis causas de base para uma otite ceruminosa. Então, o que a gente tem de maior incidência relacionado com uma otite ceruminosa? As otocaríases, e aqui são as sarnas, né? Então, por exemplo, a otodex, que é uma sarna importantíssima, né? Que acomete também conduto auditivo, e a demodex, que também a gente fala tanto de demodex, da tal da sarna negra no corpo, também pode ter um fator aí envolvido nos quadros de otite. As otomicoses, então aqui quando a gente fala de doenças fúngicas, e por isso chama otomicose, né, de fungo na orelha, a gente tem o principal representante, que é o carro-chefe dela nas orelhas, que é a presença da malacésia, que sim, é um cara que vive normal na orelha, mas quando alguma coisa altera ali, pH, umidade, temperatura, favorece com que ela tenha um super crescimento, e aí eu posso ter uma otite por malacésia. E também, o que a gente esquece muitas vezes é que o paciente tem uma otite ceruminosa porque ele produz mais cerúmen, ou ele produz um cerúmen de má qualidade, né? Quem que faz isso? Os quadros seborreicos, né? Aquele paciente com a seborreia pode ter essa apresentação. Então, vejam a importância disso. Quando eu classifico uma otite ceruminosa, eu defino os principais diagnósticos que eu tenho que buscar naquela otite, e aí, com o exame parasitológico do cerúmen, a gente colhe aquele material de secreção e vai no microscópio olhar, no próprio consultório, a gente encontra ácaro. Né? Com uma citologia, a gente define a malacésia. Né? Com o exame clínico, a gente define a seborreia. Né? E em todos os nossos pacientes, a gente vai chegar lá que vai ter que ser feita otoscopia. Mas o grande lance é, não adianta eu simplesmente identificar a presença de um cerúmen e tratar com um ceruminolítico, por exemplo, com anti-inflamatório, com esses produtos BLAS que a gente tem no mercado, se eu, por exemplo, não caracterizar que esse paciente é seborreico. Alguns produtos comerciais não têm acaricida, então não vai ter uma ação na autocaríase, entende? Então é importante que a gente classifique. Da mesma forma que quando vocês atendem, por exemplo, um paciente com um quadro de infecção, inflamação, né, que a gente vem com sinais inflamatórios, então vejam, sinais da inflamação, né, o rubor, a vermelho, né, o eritema nesse pavilhão auricular, o edema, que é o aumento de tamanho, né, aumento da temperatura, tá uma região mais quente, a presença da dor, que é a otalgia, quando a gente tem um perfil envolvido com a inflamação junto, a gente vai chamar isso de otite eczematosa. Então, qual a diferença entre elas? Aqui eu tenho o fator inflamação associado. E isso já me muda diagnósticos. Nossa, Ju, mas tá de novo aqui, ó, os ácaros, né? Tá de novo aqui a malacésia. É real.
Mas o que a gente mais atende na rotina, pessoal, é a otite eczematosa. E quando a gente fala de cães, infelizmente ou felizmente, para quem gosta, né, a gente tem quase sempre um fator de base que são as alergopatias, né? E a gente está falando aqui especialmente da hipersensibilidade alimentar ou da dermatite atópica. É muito mais comum nos cães do que no gato, né? Essa apresentação de alteração de otites, né? Mas a gente tem que estar muito atento. Então, quando eu atendo uma otite eczematosa, eu vou fazer o parasitológico mais uma vez da secreção, eu vou fazer a citologia mais uma vez, mas eu vou olhar para esse paciente e vou colocar no túnel das alérgicas, entende? Eu não simplesmente tratei com um remedinho comercial, eu estou buscando a causa, e às vezes, gente, um paciente com processo alérgico pode ter como única apresentação clínica as otites, que é aquela otite que tem, volta, vai, volta, que a gente chama de otite recidivante, do tipo eczematose, né? Algumas vezes, gente, isso evolui para um supercrescimento de população, em especial as bactérias, e causam isso aí, ó, que é uma otite purulenta, né? Então, a otite purulenta, quando a gente tem essa muita presença de muita secreção, né, que a gente também, mais uma vez, na citologia, vamos identificar. Então, vejam que o diagnóstico, né, embora tenha muita modernidade que eu vou mostrar para vocês, também traz passos primitivos de diagnóstico, né? Então, eu tenho uma apresentação de um processo patológico na orelha, eu tenho que colher secreção, eu tenho que sempre fazer uma amostra no parasitológico e sempre uma amostra na citologia, né? Qual a diferença entre aqui? A coleta é igual, a diferença é que no parasitológico a gente não vai corar a lâmina e vamos olhar em menores aumentos, né? E na citologia, buscando a malacésia ou buscando a bactéria, a gente vai usar o corante tradicional, que é o panótico de rotina, e vamos buscar o agente etiológico. Só que o grande lance é que muita gente para por aí. Eu acredito que quando vocês visualizam uma orelha assim, chama mais atenção, né? A gente se preocupa mais com o paciente, né? Tem o desespero de fazer medicação oral, por exemplo, que não tem nenhuma indicação para o quadro, mas chama a atenção do veterinário ter mais secreção na orelha. Mas o grande lance é que a otite purulenta, aquela que a gente colhe material e identifica, inclusive, a presença de bactéria, poucas vezes a causa é uma infecção bacteriana, que a gente chama isso de infecção verdadeira, né? E isso está muito relacionado, o fato de ter uma infecção verdadeira numa otite purulenta, nesses casos que começaram com quadros mais leves e a gente foi tuchando o produto comercial, que já está lá com a formulação pronta, que a gente decorou os nomes, e causou o terror de nós no atendimento, né? O nosso terror atual, que são as bactérias multiresistentes, né? Então, aí, de fato, tem uma infecção verdadeira. Quer dizer, eu não tenho mais uma causa base. O processo ali é a infecção mesmo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma otite purulenta, gente, ela tem várias causas. Eu posso ter uma neoplasia e a bactéria ser algo oportunista, ser algo no sentido de baixa resistência, e aí eu tive uma proliferação maior de bactéria, pólipos, cistos, malformações de conduto, corpo estranho, e aqui a gente chama atenção, inclusive, na grande incidência de encontrar algodão do banho, né, favorecendo aí esse processo patológico, né, e as úlceras indolentes. Alguns exemplos eu trago para vocês, né? Mas o grande lance é que quando a gente vê uma otite purulenta, por exemplo, como essa, eu não sei o que tem aí dentro, entende? Não adianta eu vou lá e passar, muito pus, então eu vou fazer um antibiótico oral. Não tem uma resolução. Quando a gente fala de otite externa, pessoal, a gente vai priorizar 99% do tratamento é tópico, é realizar tratamento aí, mesmo com uma otite horrível quanto essa, né? Só que o grande lance é, eu tenho que tentar remover o máximo desse pus para eu entender o que tem ali dentro, e aí sim efetuar um tratamento correto. Por isso eu coloquei para vocês aqui, ó, lavagem, né? Então, a lavagem otológica, que é o exemplo aqui dessa foto, isso aqui é tudo secreção, usando o Waterpik, né, que a gente usa isso na rotina, lavando essa orelha, retirando essa secreção, para que a gente remova esse pus e tente enxergar o que tem dentro, que, mais uma vez, não vai ser com uma inspeção visual, abrindo orelhinha, nem com lupa, nem com lanterna, a gente, de fato, vai fazer uso da otoscopia, tá bom? E, muitas vezes, essas otites, de uma forma geral, né, gente, elas vão progredindo, recidivando, e aí ocorrem os quadros de otohematoma, que
que são aquelas bolhas, né, de sangue que vão se formando no pavilhão, que chama a atenção do proprietário, o cachorro fica com uma bolota na orelha, né? E também a última tipo de otite externa que eu falei para vocês, que é essa daqui, ó, que começa a ficar tão hiperplásico a região aqui do canal, que começa a haver a otite estenosante. Então, às vezes, com a estenose total, que você nem enxerga mais onde era o buraquinho ali da entrada do canal vertical, né? Que aí sim a gente vai tentar tratamento sistêmico para tentar abrir esse buraquinho, né? Ou muitas vezes tratamento cirúrgico, quando isso já está calcificado, por isso a importância da palpação, né, para que a gente detecte, o que causou essa estenose, o que tem ali dentro, né, porque por fora está fechado. Mas vejam, tudo isso eu quero falar para vocês para chamar a atenção do diagnóstico, né, então a gente classificou aqui mais ou menos, né, de uma forma bem simples, o tipo de otite externa, para que chame a atenção de fato que existem causas para isso, né? Então, quando a gente fala de uma ceruminosa, de uma eczematosa, de uma purulenta, né? Inclusive da estenosante. Mas como que a gente, de fato, vai pensar no diagnóstico, né? Que é esse o nosso tema. Então, a gente já conversou sobre isso, os principais sinais daquele cachorrinho lá no primeiro slide, mostrando, né, então, o meneio cefálico, que é o balançar da cabeça, o odor fétido, a secreção, que é a otorreia, a dor, que é a otalgia, o prurido auricular, o head tilt, que é a inclinação lateral da cabeça, e, às vezes, sinais neurológicos, demonstrando para vocês, inclusive, que aquela simples otite externa que você trata com o produto X, blá, que você decorou, virou um processo de otite média, um processo de otite interna, né, que aí já tem uma complicação mais importante, pensando, inclusive, em condições de óbito para esse paciente, né. Claro, né, gente, que toda anamnese, vocês já viram, alguns de vocês, outros vão ver a importância da anamnese no nosso exame clínico, e aí, aqui são só alguns pontos, né, de entender o tempo de evolução, se isso é recidivante ou não, quer dizer, já aconteceu outras vezes, quais tratamentos já foram realizados nesse paciente, o máximo de informação, inclusive não dermatológicos, né? Sempre uma anamnese completa, como qualquer alteração que vocês atendam na clínica, que exige um método semiológico para qualquer um deles, né? E aí, de sinais clínicos, a gente vai fazer a inspeção. Podemos usar uma fonte de luz, podemos usar uma lupa, se vocês assim quiserem, mas a gente está fazendo uma inspeção externa, né? A gente está olhando o pavilhão auricular por fora, por dentro, né? E a gente vai observar ali se tem secreções, se tem crostas, que são secreções aderidas, ressecadas, né? Se tem vermelhidão, que é o eritema, se tem aumento de volume, que é o edema, o tal do otematoma, que é essa coleção líquida de sangue, né, que fica ali entre a cartilagem do pavilhão auricular, presença de úlceras, de feridas mesmo, úlceras, erosões, a hiperqueratose, que é aquele tecido mais grosso. Vamos sim palpar toda a entrada do canal para ver se há uma calcificação, mas isso é só o início do nosso diagnóstico, né? Para continuar o nosso diagnóstico, a gente já falou disso, qualquer presença de secreção, a gente vai colher material para o parasitológico, buscando ácaros em especial, como esse aqui, que é o Otodex, né? E vamos também colher para citologia, buscando aqui, ó, por exemplo, tudo isso aqui são bastonetes, bactérias, né? A gente tem vários agentes importantes, inclusive pseudomonas, que é o terror da gente atender na orelha, né? Ou as famosas pegadinhas, né? Os sapatinhos, enfim, que são as malacésias, que é uma alteração fúngica, né? E isso que vai direcionar você a prescrever um tratamento inicial. Então, se eu encontro bastonetes, eu tenho que saber que tipo de antibiótico tem uma boa ação para bastonete. Mesmo não tendo coloração de gram positivo, gram negativo, que vocês virão ou já viram na microbiologia, mas serve como uma direção para a gente. Pô, realmente aqui tem bactéria, e é do tipo bastonete, eu vou entrar com antibiótico X. Aqui tem malacésia, aqui tem uma infecção mista, aqui tem ácaro, eu preciso de um acaricida, não preciso de antibiótico, de antifúngico. Isso é o básico, gente, isso é o que todo mundo deveria fazer. Mas aí eu conto para vocês, a grande novidade é que quase ninguém faz, né? Hoje eu tenho um atendimento mais direcionado para dermato na minha rotina. E tudo que eu recebo, eu não vou dizer tudo, né? Mas a maioria dos casos que eu atendo são casos que
foram uma tentativa e erro de tratamento e vão trocando classe farmacológica, começo com o remédio X, passo para o Y, mas nem sabe o porquê está trocando de princípio ativo, porque nem sabe se há uma infecção, né? E quem é o agente disso? Se é uma bactéria, se é um fungo, se é um ácaro, né? E trabalhar que o ácaro, ele quase sempre é um fator primário, né? O paciente tem o ácaro, isso desencadeou a otite. Mas quando a gente atende uma bactéria ou um fungo, entender que eu tenho que buscar algo a mais que isso. Talvez no meu primo diagnóstico, no meu início de diagnóstico, me basta saber que tem bactéria e fungo para que eu trate essa alteração e compreenda o que ficou, né? Mas é importante eu entender que algo além disso tem nessa orelha. E que mesmo que clinicamente o paciente esteja perfeito, eu tenho que buscar diagnóstico de causa de base. E aí eu disse para vocês que esses exames já não são tão realizados, né? Exames simples, de coleta simples, e que se você odeia microscópio e não quer ler, você encaminha para um laboratório para o patologista ler isso para você. Quando eu falo que esses exames não são feitos, eu poderia parar nossa palestra falando aqui, ó, de otoscopia. Porque se a citologia não é feita, a otoscopia, então, é muito menos feita. Ou, quando é feita, feita de forma errada na maioria das vezes. Porque vejam, por exemplo, essa foto mostrando para vocês 2 otoscópios. Isso é um otoscópio humano, que vocês vão pagar aí R$200, né? Isso é um otoscópio veterinário, a fonte de luz é mais intensa, os cones são mais compridos, porque nós temos os nossos canaizinhos curtinhos, é facinho enxergar, né? É facinho ver se tem uma alteração em membrana, por exemplo, né? Para animais não é tão simples, a gente tem um canal comprido e tem uma curvatura que eu mostrei para vocês, então a gente precisa de um otoscópio específico, né? Com várias marcas que a gente tem no mercado, esse é um tipo de otoscópio veterinário, mas é importante a gente entender que se você se formou e você quer exercer a clínica médica de cães e gatos, e especialmente se você curte dermato, né, a gente tem que ter um bom otoscópio, porque isso é a base. Qualquer paciente, gente, que a gente atenda hoje com qualquer problema de pele, o cachorro tem coceira na região lombosacra, lá no rabinho, tem que fazer uma otoscopia desse cara. Mesmo que a manifestação otológica não exista, mas eu tenho que entender que a orelha é uma extensão da pele. E se eu vou olhar a pele do cachorro inteirinha, mesmo que ele tenha um problema lá no finalzinho, a visualização completa desse cão ou desse gato envolverá também a avaliação do conduto. E que é muito mais fácil vocês realizarem uma otoscopia em um paciente que não tem uma grande alteração, né? Por quê? Porque imaginem que vocês vão entrar com esse otoscópio no canal vertical, vocês vão ter que fazer uma leve inclinação para que vocês visualizem o canal horizontal, porque a nossa proposta é conseguir enxergar pelo menos ali o comecinho da membrana timpânica. Então, é um belo caminho, né? Se o paciente tem uma otalgia, tem dor, né, envolvido com o processo, quando você vai fazer essa manobra com o paciente acordado, é muito desconfortável, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também e entender que a otoscopia ela é essencial. Problemas de pele e, obviamente, quando vocês atenderem qualquer tipo de otite. Mas talvez naquele momento inicial não seja possível realizar. E tá tudo bem, desde que você entenda que num retorno, com esse paciente com menos dor, com esse paciente medicado, né, quase sempre topicamente na própria orelha, vocês vão conseguir realizar uma boa otoscopia. E tem que ter um bom otoscópio para isso, né? E quando eu falo de tecnologia, parece uma coisa tão rudimentar falar de otoscópio, mas a maioria das clínicas não tem, né, o tal do otoscópio. Então, um otoscópio veterinário, pessoal, um desse, por exemplo, que eu trago aqui para vocês, ele deve sair por média aí uns R$3.000, né? É um investimento alto, né, em especial quando a gente está se formando, enfim, mas ele é a base de qualquer paciente que vocês vão realizar uma terapia para otite. Né? E talvez pelo custo, e talvez pela dificuldade de, o cachorro sente uma sensibilidade, o gato não gosta, as pessoas fiquem recusando realizar esse tipo de exame na rotina. E aí, quando a gente está lá na frente, né, quando a gente está atendendo casos crônicos, a gente vê que, de repente, uma simples otoscopia teria resolvido o quadro de anos atrás, entende? Então, a gente tem que ter isso na rotina.
Então, eu vou mostrar tecnologias mais modernas para vocês, que, obviamente, na dependência da condição financeira, vocês vão investir e vai ser fantástico, fenomenal, mas para quem exerce na clínica médica, o otoscópio é uma coisa básica. E aí não vale ilustrar com o otoscópio humano e fingir que vocês estão vendo alguma coisa, porque não dá para ver nada, né? Tem que ser um bom otoscópio veterinário, ok? Então, ele tem que entrar na listinha: estetoscópio, termômetro, otoscópio, ok? E também tem uma relação mais moderna do otoscópio, que é o vídeo-otoscópio. Que é isso daqui, ó. É exatamente o otoscópio que a gente viu. Esse daí deve sair, em média, mais ou menos uns 7 mil, a última vez que eu fiz a cotação, faz um ano atrás, mais ou menos. E esse otoscópio, qual a diferença dele? Vocês conseguem projetar isso em algum, como chama? Em algum recurso, por exemplo, notebook, né? Ou num tablet, enfim. E a coisa mais legal desse é que o proprietário vê o que você está vendo. Também com o paciente acordado, né? Ou, em algumas condições, a gente até ceda para que fique mais confortável, né? Na dependência do quadro clínico do paciente. Mas é muito interessante esse tipo de tecnologia, gente, envolvido com otites, porque às vezes vocês vão lá, olham o pavilhão auricular, tá feio, mas não tá super feio. E aí, quando você faz a otoscopia, tá horrendo aquilo por dentro, mas só você tá vendo. E o otoscópio, que é esse aqui, não dá para você ficar dividindo com o proprietário, sabe? Porque na hora que você posiciona, você olha e você tira. Quando a gente percebe o emprego da videootoscopia, o grande lance aqui é ele enxergar o que você está enxergando e aí ele se assusta. E aí ele vê que o quadro é um pouco mais sério do que aquela vermelhidãozinha que ele está vendo, daquele paciente que está com a cabecinha inclinada. Tem algo ali dentro. Além de, obviamente, isso ilustrar o seu atendimento, né? E, obviamente, te traz mais autoridade para o seu proprietário, enfim, ele acaba sendo um recurso muito bom para a gente, porque tudo que a gente pede para fazer, o proprietário vai aceitar, né? Porque ele está vendo aquilo, não é uma coisa que eu estou contando, no canal tem isso, tem uma úlcera, o cara está vendo uma lesão ali, né? Então fica muito mais palpável para o proprietário, para o tutor, aceitar as próximas manobras que a gente vai realizar, uma lavagem, uma biópsia, uma ablação, né? Que é um procedimento cirúrgico que a gente vai remover, uma ablação parcial, remove o canal vertical, ou uma ablação total do canal horizontal também, então fica mais fácil. E isso já é um baita coisa, sabe assim? Quando a gente fala de tecnologia de otite, só de vocês agora terem uma visão que não basta olhar uma orelhinha, né? Que a gente tem recursos de exame citológico, parasitológico, que a gente tem a otoscopia e que a gente tem a videootoscopia, cara, você já tá assim, 1000 anos na frente de qualquer outro colega que não tem esse recurso da clínica. Mas aí, gente, obviamente que o mercado vai melhorando, a qualidade vai tudo melhorando, e a gente começa a ter dificuldades utilizando a otoscopia. Então, o que eu percebo hoje na rotina? O otoscópio é meu carro-chefe, é com como eu trabalho hoje. Eu tenho o otoscópio para visualizar a orelha dos meus pacientes. Otoscópio veterinário, certo? Mas, em algumas condições, se vocês realizarem uma otoscopia, ele dá uma boa visão, né? A gente vai lá enxergar o epitélio do canal vertical, do canal horizontal, a gente enxerga quase sempre a membrana, mas é uma visão, assim, muito superior a dar uma olhadinha, como eu mostrei as primeiras fotos, mas ainda assim, algumas vezes deixa a desejar, sabe? E aí a gente percebe que, em especial, nos casos de otite crônica, quem são eles? Aquele paciente que tem quadros há bastante tempo, por exemplo, há mais de 3 meses com históricos de otite, ou que melhora, você faz um tratamento com medicamento X que você decorou, o paciente clinicamente melhorou, mas aí poucas semanas ou poucos meses depois, volta a otite, né? Ou, mais uma vez, você faz um tratamento com um belo remédio, remédio de ponta, melhora muito, mas ainda fica vermelhinho, ainda fica coçando, ainda tem dor, mesmo após o tratamento. Isso é uma otite crônica, né? Que, obviamente, a citologia, o parasitológico, a otoscopia são essenciais para esse paciente. Mas hoje a gente tem um plus, a gente tem algo a mais que ajuda esses pacientes a entender, inclusive,
o processo, né? Seja para fechar um diagnóstico, então, uma otite crônica, que eventualmente, sei lá, é uma neoplasia, que o otoscópio não está conseguindo visualizar. Então, até para uma forma de diagnóstico, como uma forma de tratamento. Às vezes eu tenho um pólipo, o otoscópio não consegue remover esse pólipo, mas eu tenho outros recursos que removem um corpo estranho mais eficiente, entende? E aí a gente tem o que a gente tem de moderno, né, de moderno, que é a otoendoscopia, que é o mesmo princípio do otoscópio, mas agora eu tenho uma fibra com uma câmera que a visualização é 1000 vezes melhor, e eu ainda tenho canais de trabalho ali que eu posso fazer uma biópsia, que eu posso fazer a lavagem utilizando ele, que eu posso remover um corpo estranho, eu posso trabalhar ali, sugar material, tudo utilizando o otoendoscópio, né? E eu acredito que isso é o que a gente tem de mais moderno em relação ao diagnóstico das otopatias. E quando a gente tem uma precisão da otoendoscopia, num cenário perfeito, no mundo ideal, né, a gente deveria ter associado a esse exame pelo menos uma tomografia, né, que a gente tivesse uma visualização ali melhor, pensando nas otites médias, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então a otoendoscopia, gente, ele é um exame de muito melhor qualidade, né? É o que a gente tem de mais atual. É um exame que a videootoscopia, só vou voltar para que vocês entendam o que eu estou dizendo, a videootoscopia, a gente também consegue gravar o exame, tirar foto, né? E às vezes você quer fazer um laudo super bonitinho, você põe as fotos das alterações, enfim, também é possível documentar, mas aqui a documentação fica perfeita, né? Porque a imagem é muito boa. E como eu disse para vocês, com os canais de trabalho que é possível ter na otoendoscopia, é uma endoscopia mesmo. Imagina vocês uma endoscopia, só que é na orelha, né? Uma colonoscopia, que é no cólon, aqui é na orelha, tá? Eu também posso colher fragmentos, né? E às vezes, inclusive, remover um corpo estranho ou remover um nódulo inteiro com a otoendoscopia. E também me possibilita a realização da meringotomia, que é quando a gente, então, é uma forma iatrogênica, porque nós que vamos realizar isso, né? A gente perfura o tímpano. Isso a gente vai fazer, especialmente, é uma conduta que deve ser realizada quando a gente tem, por exemplo, uma otite média, né? Que pode ser uma complicação da externa ou não, mas quando tem material, a membrana timpânica, né? Lá dentro é um local de ossos e ar. Quando a gente tem a perfuração dessa membrana, pode ter uma coleção líquida ali, né? E aí a membrana regenera, fecha, então eu perfuro isso para que eu possa tratar, colher material dali, e de repente fazer um exame de cultura, por exemplo, pensando na otite média, né? Então é um exame que me favorece fazer isso, realmente visualizando e tendo ali a margem de segurança para que eu possa fazer essa perfuração, que depois vai regenerar, né? Vai fechar, vai cicatrizar, quando a gente faz isso no local correto, e que só é possível a gente realizar isso perfeitamente com a otoendoscopia. Então, aqui é um otoendoscópio para que vocês vejam, né? Então, aqui vejam que é uma fibra, né? A gente tem uma câmera muito legal, a gente conecta o canal de trabalho, e por aqui a gente vai trabalhando, colocando a pinça jacaré, colocando pinça de biópsia, colocando equipo para lavar essa orelha, colocando aspirador cirúrgico para remover a secreção, né? Remover corpos estranhos, enfim, biópsia, né? Então, tudo isso é o que favorece aqui a otoendoscopia, tá? Essa é uma figura mostrando para vocês. Isso daqui, gente, é um aparelho bem mais caro, né? A gente tem a otoendoscopia como se fosse um otoscópio mesmo, portátil na mão, que deve sair por torno de uns 15 mil. E a gente tem a otoendoscopia por vídeo, né? Que aí sim é acoplada a todo o material. E vem, inclusive, hoje com materiais de fibra, com mais canais de trabalho, né? Com muito mais condições de trabalho envolvido com isso, que esse daí deve sair uns 40, 50 mil reais, né? Para que a gente faça todo o trabalho envolvido quando a gente tem o vídeo assistido, né? Mas, enfim, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para que a gente, com a otoendoscopia, quando a gente vai fazer isso, cara, na sua rotina, você se formou, o que é importante você saber? Que existe a otoendoscopia, que em processos crônicos, naquelas otites purulentas, né, que você tenha que buscar processos primários nesses quadros recidivantes, você entender que esse recurso existe, e se você não tem condições ainda de adquirir um aparelho desse, encontrar centros que você possa direcionar para que seja feito esse exame, né?
muitas vezes é a única forma de diagnóstico de algumas doenças importantes, né? Como coleostoma, que é feito em bulldogs, neoplasias, enfim. Mas na sua rotina, você tem que ter o otoscópio, né? Que não vai ser tão maravilhoso, mas, cara, vai te ajudar muito. E quando a gente faz tanto o otoscópio quanto a otoendoscopia, a gente está entrando aqui, ó, no canal vertical e visualizando todo esse epitélio por dentro. Então, a gente vai entrar aqui, eu vou olhar tudo aqui por dentro, vou conduzindo ele pelo canal horizontal. Aqui não tá tão bonitinho a divisão, gente, porque reparam que essa orelha está sendo puxada para trás, né? Então saiu aquele ângulo reto, que é assim que a gente faz a otoscopia e a otoendoscopia, né? Então eu faço essa puxadinha da orelha, né, para que isso fique num ângulo menos perpendicular, um ângulo mais aberto, para que a gente consiga entrar com o aparelho. E aí visualizar a tal da membrana, né? Lavar, colher material, enfim. O grande lance é que esse aparelho é caro, né? E além dele ser caro, ele é mais rígido. Então, a introdução produz involuntariamente um reflexo no paciente. Então, esse é um tipo de exame que a gente vai fazer sempre com anestesia geral, né? Priorizando, obviamente, até para que vocês não machuquem o paciente e não destruam o seu aparelho que é tão caro, né? E aí a gente vai fazer todas as manobras olhando. Ju, é possível fazer uma lavagem otológica sem isso? É possível, mas a gente não consegue visualizar a lavagem. A gente coloca naquele water pick que eu falei para vocês, joga material, lava com um aspirador cirúrgico, aspira e vai passar o otoscópio para ver o que ficou. Aqui não, aqui eu estou fazendo a lavagem e mostrando ao mesmo tempo, tá? Eu deixei um videozinho reservado para vocês da otoendoscopia. Eu não sei se eu vou ter capacidade técnica de passar, eu vou deixar para o finalzinho, então se vocês não apresentarem, se vocês não virem esse vídeo é porque eu não tive a capacidade técnica, mas depois eu deixo o endereço para que vocês olhem o vídeo. Mas, na verdade, já vou deixar o endereço, que vai que eu não consiga, né? Tá vendo essa marca aqui, ó? Ela chama Storz, S-T-O-R-Z. Se você colocar na internet Storz, vai abrir um monte de endoscópio que ele tem. E lá ele tem a otoendoscopia. E lá tem um vídeo de 30 minutos mostrando o procedimento, todo bonitinho, né? Que é o vídeo de venda deles. Então, eu vou tentar passar um trechinho, mas se eu não conseguir, você tiver curiosidade, entra lá que você vai ver esse vídeo que é bem legal para que vocês entendam o quanto perfeito é essa imagem. Realizando a lavagem, vocês realizarem ali o mesmo procedimento, realizar a lavagem, aspirando, fazendo a biópsia, tudo envolvendo a otoendoscopia, tá? Então, volta. Dá para fazer com otoscópio, né? Mas é aquela coisa, a gente lava, olha com o otoscópio, não ficou muito bom, faz lavagem, às vezes fica lá, e não tem uma resposta tão legal. Óbvio que melhor do que não ter, né? Inclusive, na nossa rotina, o otoscópio é o campeão. Mas existem casos específicos e é importante que a gente saiba que esse recurso exista e que a gente possa encaminhar esses casos mais crônicos para que seja feito esse exame, tá bom? Aqui um outro exemplo de um exame tecnológico, né? Que a gente acha que é só uma simples otite. Ju, você pede uma tomografia para avaliar a orelha? Sim, né? Então, quando a gente faz uma bela otoendoscopia, por exemplo, vamos pensar no recurso melhor que a gente tem, que é a otoendoscopia. Eu vou lá e enxergo o canal vertical, enxergo o canal horizontal, enxergo a membrana. E quando eu enxergo a membrana, eu quero entender o que está acontecendo atrás da membrana. Essa membrana, a membrana timpânica, ela é transparente, então eu consigo ter uma noção do que está atrás com a otoendoscopia, né? O grande problema é que nas otites médias, por vezes, essa membrana fica opaca, fica branca, fica leitosa. Então, mesmo com a otoendoscopia, às vezes é frustrante. Quando eu quero ajudar para avaliar uma otite média, o paciente e só uma observação, nem sempre um paciente com otite média tem sinal neurológico. Na nossa rotina, quando a gente solicita exame, a gente vê que a maioria ainda nem tem sinal neurológico, né? Sinal neurológico é queda, rolamento, né? Head tilt, enfim. E aí o grande lance é, a otoendoscopia, sendo o melhor recurso, às vezes não me permite visualizar atrás dessa bula, atrás da membrana, né? E quem que vai visualizar isso? De uma forma excelente, a ressonância magnética. Mas eu também tenho a possibilidade da tomografia, né? Então, reparem aqui, de um gato, isso daqui é uma bula normal, né? Com esse tipo de visualização. E vejam aqui uma outra preenchida por um material, né? Mostrando o espessamento aqui dessa região. Então, isso aqui é uma otite média unilateral,
né, que às vezes o otoendoscópio pode visualizar. A otoscopia, gente, já fica muito difícil, né? Pode até ser visto, mas é difícil. A otoendoscopia, se a membrana estiver transparente, eu consigo ver atrás dela uma coleção líquida, mostrando o envolvimento da otite média, né? Mas, se tiver opaca, a tomografia e a ressonância que revela. Então, voltando, né, num mundo perfeito, num cenário ideal, é interessante eu ter esse exame prévio à otoendoscopia, porque o exame da tomografia, da ressonância, além de me mostrar o comprometimento da bula, ainda me mostra em qual região específica do canal horizontal tem um nódulo, para que quando eu faça uma otoendoscopia, por exemplo, eu já seja guiada para que segmento eu tenho que me preocupar na hora de colher o material, na hora de fazer uma lavagem, né? Então, é um material que complementa a tomografia com a otoendoscopia. Então, vejam que não é uma simples otite, né? A mensagem final que eu quero deixar para vocês é que isso, pelo amor de Deus, que vocês nunca realizam, né? Quando a gente fala de diagnóstico, gente, não existe essa coisa tupiniquim de colocar um algodãozinho na ponta de uma pinça, um cotonete, enfim, e vamos suchar. Vi um buraquinho ali, vamos procurar, vamos... Não, né? Porque além disso trazer uma maior sensibilidade dolorosa, vou até pôr o X para que vocês entendam que nunca deve ser feito isso, né? Nem na limpeza da orelha para fazer isso, né? A limpeza que a gente vai fazer é dessa região externa. Nunca vamos cutucar canal vertical, porque além de machucar o paciente, a gente está colocando material lá dentro, a gente está compactando ali, favorecendo infecções, dificultando a saída, né? A orelha, ela é uma coisa autolimpante, então ela vai, produz o cerúmen lá do canal horizontal, ele sobe para o vertical e vai para a natureza, né? Se a gente ficar cutucando aquilo, a gente só vai compactando aquela estrutura, não trazendo nenhum benefício. O benefício é olhar e falar, ai, tá limpinho aqui, né? Mas lá dentro, que é o importante, tá tudo ferrado, né? Então, a gente não pode realizar esse tipo de manobra, tá? Então, nunca assim, vamos colocar o que aí? O otoscópio, né? É isso que a gente vai olhar essa orelha por dentro. E numa condição mais importante, a gente vai utilizar a tal da otoendoscopia, que é o que eu queria mostrar para vocês aqui, quando a gente fala aí num congresso de inovação, que vocês entendam que a otite tem, sim, tecnologia envolvida, que é o otoscópio, que é a otoendoscopia, que é a fibra, também ressonância e tomografia, tá bom? Bom, pessoal, eu queria, então, aproveitar a oportunidade e convidá-los aqui ao meu Instagram, muito facinho, porque os dois são Juliana Peloy, meu Instagram e meu canal do YouTube. No canal do YouTube, a gente tem semanalmente lá aulas gratuitas de clínica médica para que vocês acompanhem, são ao vivo, a gente conversa bastante durante a aula. E no Instagram, a gente tem aqui várias publicações diárias, também envolvido com a clínica médica de cães e gatos, de dicas, de dúvidas, né? Fico aí à disposição para que, se vocês queiram fazer algum comentário da palestra ou da rotina que vocês acompanham, eu estou lá disposta para que a gente possa conversar, tá? E no meu Instagram também, vocês vão ver aqui nesse linkzinho, né, que tem aqui. Hoje a gente tem 3 cursos online disponíveis, um curso de diagnóstico e tratamento da leishmaniose visceral canina, um outro curso de tratamento de 10 doenças do trato urinário de cães e gatos, aquelas que a gente atende na rotina sempre, né? O mais recente aí, um de laboratório de interpretação de exames complementares do sistema urinário, então a gente vai falar aí dos exames, como que a gente visualiza, como que a gente tem essa relação clínica com cada exame, o que ele pode nos ajudar na rotina, né? E também a gente tem a mentoria individual, que é tipo um professor particular, a gente tem alunos que ajudam, que vêm para participar quando tem dúvidas em prova, a gente estuda junto, né? Ou quando está fazendo estágio, ou quando já está clinicando e quer discutir um caso clínico ou um assunto específico. Qualquer um desses daí vocês encontram informações lá no Insta. E também, se tiver dúvida, manda um direct que eu respondo para vocês. Todos os cursos, tá? Também podem ser feitos por alunos, tá bom? Então, fica aí o convite para que vocês sigam e acompanhem nosso trabalho novo, online aí, que é bem bacana e está bem especial. Pessoal, eu vou parar aqui a palestra, agradecer vocês mais uma vez por estarem aí assistindo. Eu espero que tenha ficado entendido aí o meu propósito, não é ficar passando informação de otite, porque a gente tem um tempo curto, mas é entender que a otite não é simples, ela pode ser complexa, e a gente tem que usar, de fato, a tecnologia a nosso favor, usando, no mínimo, aí, uma otoendoscopia, para que a gente tenha recursos aí, uma otoscopia, perdão, para que a gente tenha recursos básicos na nossa rotina. E conhecer que existe a possibilidade da otoendoscopia, né, e também ressonância e da tomografia.
Tudo bem? Eu vou tentar colocar aqui rapidinho o vídeo, eu espero que dê certo, para que vocês tenham essa visualização desse vídeo que eu quis mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Então, aqui eu só coloquei um trechinho, né, gente? Ó, isso daqui, deixa eu só finalizar. Esse daqui é o otoendoscópio, né? Então, ele é todo aparelhagem, tá vendo? Ele é conectado com o vídeo. E aqui ele vai ter os canais de trabalho. Aqui, por exemplo, está acoplado o equipo, onde vai ser feita a lavagem dessa orelha, que é o que ele está visualizando aqui na tela, tá? Então, reparem como é... Olha aqui, que coisa mais linda, né? O canal horizontal. Aqui, ó, lá no finzinho... Interromper um pouquinho, acho que você não está transmitindo a tela aí. Não tô, Rafa? Põe aí para... E agora? Aí, agora tá? Sim. Ah, desculpa. Agora está iniciando. Por favor. Beleza, vou voltar aqui então, ó. Então, reparem aqui, a gente tem o otoscópio, o otoendoscópio, né, a fibra, os fios, enfim. Aqui estão os canais de trabalho dele, né? Esse exemplo, por exemplo, ele está acoplando um equipo, né, e realizando a lavagem. E o que ele enxerga na tela é isso aqui, né? O otoscópio, pessoal, que é esse da rotina, enfim, também a gente vai visualizar as mesmas estruturas. Mas qual a diferença? A qualidade da imagem, né? A qualidade do seu exame, além dos recursos que esse exame traz, que a otoscopia não traz. Então, olha que perfeito, aqui a lavagem, aqui tem o material aderido, né, que ele vai remover. Aqui está o canal vertical, o canal horizontal. Lá no funzinho ali, ó, naquela coisinha ali está a membrana, muito mais fácil de ser vista do que pelo otoscópio, né? Muito mais difícil essa visualização, mas é possível, a gente tem que procurar um bom otoscópio, gente, uma boa otoscopia, perdão, a gente tem que tentar enxergar essa membrana, nem que seja um pedacinho dela, né? Agora, quando a gente faz a endoscopia, a otoendoscopia, é muito mais fácil ser visualizado. Então, ele vai entrar aqui com o material de trabalho, ele vai acoplar mais uma vez, né? Ele tirou, agora ele vai colocar de novo o canal de trabalho. Eu só cortei um vídeo. Esse aqui é o vídeo que eu falei para vocês, dá para vocês entrarem, tá? No site, olhar ele inteiro, enfim. Mas só para mostrar para vocês, ó, aqui ele vai acoplar mais uma vez o equipo. É interessante sempre ter, obviamente, um auxiliar para que te ajude a trabalhar nesses canais, né? Porque são muitas coisas para fazer na mão. Ela vai abrir aqui o equipo para fazer a lavagem e vai introduzir uma pinça por um outro canal de trabalho, né? É muito similar, se vocês já acompanharam, um procedimento de endoscopia, né? É muito similar. Acontece que a gente está fazendo aqui na orelha. Então, aqui vai entrar a pinça. E aí, então, ele consegue remover o material. Com otoscopia, gente, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Até tem otoscópio com janela de trabalho, tá? Mas não fica tão fácil assim como é, né? E remove o fragmento, mandando inclusive para biópsia, né? Às vezes removendo como uma forma terapêutica, sabe? Então é bem legal a gente saber que isso existe, que é uma realidade hoje na medicina veterinária, né? Os grandes centros urbanos, eles têm deixa eu tirar aqui. Eles têm, né, à disposição e esse material. É, de fato, um equipamento caro. Na nossa região, gente, não tem. Então, se você tiver uma condição financeira, você invista nisso, que você pode virar referência aqui do nosso interior, né? Mas a gente tem alguns centros que a gente encaminha, Campinas, São Paulo, né, que são os locais que a gente... Rio de Janeiro, que já está mais longe, mas locais que a gente tem aí que favorece a realização da otoendoscopia. Bom, falei demais, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam a complexidade envolvida, lembrem dos exames realizados e antes de sair tratando com as melhores medicações do mercado, que vocês realizem um diagnóstico preciso, busquem causa de base, né, que às vezes sim a alérgica está envolvida, mas às vezes tem uma neoplasia, tem um cisto, né, que esses exames de diagnóstico que vão te auxiliar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, obrigada, professor Rafael, e bom congresso para vocês. Obrigado, professora Juliana, pela sua participação. Assunto de extrema importância para a comunidade acadêmica, não só do Salesiano, mas de toda a comunidade acadêmica que acompanha, né, o nosso congresso, tá bom?
Muito obrigada. Obrigado por ter aceito esse convite. Você sabe que aqui a casa sempre está de portas abertas a você. Nós sempre tivemos uma excelente relação quando você estava aqui como professora, e essa casa aqui sempre estará, né, pronta para recebê-la. Tá? Obrigada. Obrigado. Obrigada.